Viu? Não viu? Ô, Silvinho, dá uma voltada no VT pro pessoal de casa entender. Momento 1. Sensores funcionando. Está frio. Momento 2. Controlador funcionando. Cérebro decide cessar frio. Momento 3. Atuador funcionando. Fechando janela. Obrigado, Silvinho. Então, quando uma máquina é capaz de fazer isso, sentir, controlar e atuar, a gente diz que ela é uma máquina automatizada. Ela se autorregula. Olha aqui um bom exemplo. Vai começar a tocar o disco sozinha e quando acabar, ela também desliga sozinha. Um outro bom exemplo que quase todo mundo tem em casa é o videocassete. Esse aqui eu programei para gravar o Linha de Produção, que já começou, ele já está gravando. Se em casa é assim, 1000 engenhocas automatizadas, imagina numa indústria moderna. A gente vive cercado de máquinas automatizadas, de robozinhos. Agora, imaginem se eles resolvem se revoltar. Aniversário da Rita. E eu prometi fazer brigadeiro, que ela adora. Aliás, eu também adoro. Quer dizer, eu adoro comer brigadeiro, porque eu detesto fazer brigadeiro. Mas enfim, eu prometi, se pelo menos eu tivesse um robozinho para me ajudar, nem que fosse só para fazer os brigadeiros. Hein? Já imaginou? Automatizar a produção de brigadeiros. Como se faz? Nesses momentos, quando eu sou obrigado a cozinhar, é que eu penso nas vantagens da automação. Tarefas tão repetitivas como ficar mexendo a panela até chegar no ponto deviam ser automatizadas. Precisaria do quê? Um bracinho para mexer a panela, um sensor no fundo da panela para indicar quando o brigadeiro chegou no ponto e um aparelhinho mais inteligente que mandaria tirar do fogo ou continuar mexendo enquanto o sensor indicasse que o brigadeiro ainda não tinha chegado no ponto. Depois vem a enrolação, passar no chocolate granulado, colocar nas forminhas. Com a automação, seria mais ou menos o mesmo sistema de sensores, controladores e atuadores, que enrolariam os brigadeiros, passariam no chocolate e colocariam nas forminhas. Sensor manda informação para o controlador, que por sua vez comanda o atuador. Esses 3 elementos formam o anel de realimentação que permite o controle de uma máquina. Esse é um dos princípios básicos da cibernética. Cibernética. Sem dúvida, uma coisa moderníssima, né? Sabe quando surgiu? Na Grécia de Platão. E sabe o que significa cibernética? É o saber que permite ao comandante conduzir a sua embarcação ou que ajuda um governante a trazer paz aos cidadãos. Ou mais amplo ainda, cibernética trata das leis que regem sistemas. Pode ser um sistema social, como um país, um sistema orgânico como eu, um barco, ou um sistema industrial. Cibernética. Bonito, né? Agora me diga, que sistema é esse? Parece que tem vida, mas não chega a ser nem um robozinho. Isso aqui é um circuito para automatizar uma tarefa da manufatura. Esses sensores avaliam o material desse cubo e enviam a informação para o controlador programável, que por sua vez aciona esse atuador se for um cubo metálico. Se for um cubo de outro material, o controlador aciona outro atuador. Os atuadores são movidos por ar comprimido. É um circuito eletropneumático.
Esse é apenas um circuito para selecionar peças pelo material. Agora, imagina muitos circuitos diferentes, cada um fazendo sua tarefa e passando a bola para o outro. Ou melhor, passando o cubo adiante. Por essas esteiras de transporte entram cubos de metal, de madeira, de plástico. E aqui atrás nós temos uns sensores, como aqueles que nós vimos agora há pouco, que identificam se a peça é metálica ou não. A partir dessa informação, os controladores que ficam neste painel acionam os manipuladores elétricos que transportam as peças por meio de vácuo até essa unidade que faz 4 furos nos cubos. Aí, o manipulador coloca a peça nessa célula, onde é feito um giro no cubo. Depois, a peça volta para fazer outros 4 furos na face oposta. Em seguida, o manipulador leva a peça para a célula de testes, para verificar e avaliar os furos. Dá uma olhadinha como funciona. Os calibradores pneumáticos estão verificando a furação. Se tiver algum problema, a peça volta para a esteira do início da operação. Se a peça está bem feita, ela segue para outro estágio da fabricação. Ele só controla uma célula de usinagem, mas nós podemos vir para cá e ver um contexto maior. Tanto essa bancada como essa outra unidade serve para treinar o pessoal que vai trabalhar com automação. Aqui, eles aprendem a projetar e a montar esses circuitos cheios de sensores, controladores, atuadores hidráulicos, pneumáticos, elétricos, enfim. Aqui nascem as linhas de produção automatizadas das principais fábricas. Incluindo engenharia, consultoria e fabricação, são mais de 100 empresas de automação industrial. Nesse setor, trabalham hoje no Brasil 9.000 pessoas, incluindo produção e engenharia. 35% desse pessoal tem nível superior e 12% do faturamento médio bruto tem sido investido em pesquisa e desenvolvimento. Antes da festa da Rita, mas depois do intervalo, você vai conhecer uma das mais modernas linhas de produção de automóveis, altamente automatizada. E vai saber também como funciona o sistema digital de controle distribuído, automatizando o controle de processos de uma grande usina de açúcar. Daqui a pouco. A automação tem 2 segmentos. Um é o controle de processos, onde a produção é contínua, líquidos, aço e outros produtos onde o homem não põe a mão. O outro é a automação de manufatura, que faz produtos um a um ou por lotes, onde, por exemplo, está a indústria automobilística. É ou não é? Essa é uma das linhas de produção mais automatizadas da indústria automobilística brasileira. Montagem automatizada de automóveis. Veja como se faz. Os princípios são basicamente os mesmos que vimos no primeiro bloco do programa, naquelas unidades didáticas. Sensores, controladores e atuadores, que podem ser robôs. Só que aqui eles, os robôs, fazem muito mais do que furar. Nessa estação de trabalho, esses 6 robôs fazem o fechamento da carroceria. Além de posicionar as peças, eles fazem as soldas com rapidez e perfeição. Além disso, você pode ver que nessa linha passam vários tipos de carroceria, de Panema, de Chevette, de Cadete. Ali existem sensores que dizem para o computador qual a carroceria que ele tem diante dele e que pontos de solda ele precisa fazer.
Nessa outra estação, o robô aplica o adesivo nos vidros que vão ser colocados na carroceria. A automação da indústria automobilística tem revolucionado o mercado internacional da área. E tudo indica que as indústrias que não seguirem esse caminho não terão condições de concorrência num mercado sem proteção. No Brasil, a área de automação da manufatura, que inclui a indústria automobilística, corresponde a 25% do mercado de automação industrial. Já o setor de controle de processo abrange 75% do faturamento. Química, petroquímica, cimento, álcool, vidro, papel e celulose, metalurgia, siderurgia, fiação, indústria têxtil. Esses são alguns dos setores onde mais se usa o CP, controle de processos. Discute-se muito se vale a pena automatizar, se isso tira empregos, mas uma coisa é certa: com a automação caem muitos custos de produção. É o caso dos carros japoneses, por exemplo. Os americanos estão ficando para trás. Mas enquanto essa discussão toda continua, uma coisa é certa: em muitas atividades, a automação evita que o homem trabalhe em condições insalubres, perigosas. Mas e o Brasil? Como é que anda na área da automação industrial? Em 1991, o faturamento total da área de automação industrial foi de aproximadamente 360 milhões de dólares. Você está achando muito? Sabe qual foi o faturamento mundial desse setor? Mais de 100 vezes maior, 39 bilhões de dólares. Primeiro o Japão, depois os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Sabe o que é isso aqui? A gente olhando parece uma peça simples, né? Uma coisa comum. Em primeiro lugar, isso aqui só é feito em 3 lugares do mundo: no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil. Em segundo lugar, isso não é uma peça, isso é um instrumento inteligentíssimo. Isso é um transmissor controlador, muito usado na área de controle de processos em produção contínua. Com essa peça aqui em corte, dá pra gente ter uma ideia melhor de como ela é por dentro. Agora, o grande segredo de tudo está aqui, olha, onde vai essa célula capacitiva. Aqui nós temos a célula pronta e aqui as várias etapas de fabricação dela e os vários componentes que fazem parte. Essa célula fica aqui dentro e ela controla a vazão, a pressão, o nível de um reservatório e manda todas essas informações através desse cabo aqui para este circuito impresso. E é nele que está o cérebro de todo esse instrumento. Esse quadradinho aqui é um microcontrolador. É ele que recebe as informações, toma decisões e aciona o atuador. A vantagem desse transmissor é simplificar os circuitos. Ele pode fazer o controle de processos mais simples, como o nível de um tanque, mas ele também é usado em sistemas mais complexos, permitindo um duplo controle, como por exemplo, um comando local e o comando de uma malha de controle. Por que um controle duplo? Dá uma olhada no que eu quero dizer com sistemas mais complexos. Um sistema que controla toda a produção de açúcar de uma usina. Como se faz? Essa aí é a caldeira que gera vapor para as diversas áreas da usina. Aqui está o nosso transmissor controlador. Ele é o sensor do nível dentro da caldeira. Além do controle local, ele também passa essa informação para um painel de controle de maior capacidade, que por sua vez aciona essa válvula
toda vez que o nível dentro da caldeira precisa ser corrigido. Nesses tanques, acontece o tratamento do caldo para a produção de açúcar. Aqui está o segredo para se conseguir açúcar da melhor qualidade. Esse aqui é o sensor que avalia a acidez do caldo, o pH, e manda essa informação para o controlador. Sempre que é necessário, o controlador aciona o atuador. O atuador é aquela caixa branca que nós estamos vendo lá em cima. Ele abre uma válvula que despeja cal líquido na mistura, equilibrando a acidez. Pressão, nível, temperatura, vazão, tudo controlado. Tanto esse transmissor como aquele que está ali na caldeira estão ligados a um controle geral da usina, conhecido como Sistema Digital de Controle Distribuído. Vamos dar uma olhadinha. Nessa sala, tudo se sabe. Aqui na tela do computador, dá para a gente saber como está a situação de cada um dos milhares de circuitos que controlam a usina. Vamos ver, por exemplo, como está a caldeira. Nessa tela, nós temos informações como nível de água, pressão, vapor, combustão, etc., nos mostrando o que está acontecendo realmente com a caldeira nesse momento. Nessa outra tela, nós temos um visual de toda a operação. Aqui está a combustão, aqui o nível de água e aqui nessa barra azul o valor desejado. E na barra amarela o valor real. Mas a gente também pode saber tudo o que aconteceu com uma caldeira durante todo o dia. Fica tudo registrado num gráfico que se chama registro histórico. Dá pra gente ver isso agora, Luiz? Ok. Olha lá. Vocês sabem que eu sou a favor da automação da fabricação dos brigadeiros. Agora, isso devia acontecer por controle de processo, que é aquele segmento da automação onde o homem não põe a mão, porque senão acaba sobrando menos para as crianças. Da próxima vez, acho melhor seguir o exemplo do Japão e automatizar toda a produção. O problema é que brigadeiro é tão gostoso que pode haver uma revolta dos robôs. Mas enquanto a Rita não chega com suas amiguinhas, fica uma pergunta no ar. Será que robô gosta de brigadeiro? Gosta ou não gosta?